Soluções Criativas, conversando com Almiro dos Reis, que é o proprietário, o dono da Franquality, uma empresa especializada em pessoas, em cursos, em coachings. Então, formar o líder, foi o que falamos no outro bloco, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Líderes nascem prontos, alguns se treinam. Eu nasci tímida e trabalho com comunicação, então tudo muda, tudo é possível, Almiro. Então, os coaches. O que é coaching? Porque hoje em dia tudo é coaching, é coaching, é coaching, é coaching. O que é coaching? Então, coaching é um trabalho, vamos dizer, de um a um, né, onde uma pessoa, o coach, ajuda a outra a se desenvolver. Né? Na realidade, o coaching não dá respostas prontas a uma pergunta, ou não dá a solução. O que o coach faz é ajudar a outra pessoa a pensar, a refletir, a descobrir soluções para ela própria. Então, ele é muito mais um ajudador de soluções do que dar uma resposta pronta. Numa palestra que eu ouvi sua, eu acho que você falou a diferença de mentor e coaching, né? Qual é a diferença? Então, o mentor, né, vem de uma origem grega, onde o mentor era alguém que levava respostas, é um professor que tem conhecimento e ajuda alguém a adquirir conhecimento. Então, o mentor é alguém que tem um cabedal, enfim, tem uma história e vai... Em geral, o mentor é uma pessoa mais velha, com mais experiência, e vai passar a sua experiência para alguém. Então, ele transfere conhecimento. Esse é o mentor. O coach não. O coach não passa conhecimento, ajuda a pessoa a refletir e buscar o seu próprio caminho. Então, é uma diferença razoavelmente grande. O mentor até pode usar técnicas de coaching, mas ele passa conhecimento. O coaching ajuda a pessoa a pensar, vamos dizer. Entendi. Então, hoje em dia, todo mundo sabe, as empresas sabem da importância de fazer um coaching. Todo mundo quer fazer e precisa. É porque o coaching dá muito resultado. Né? A gente que faz coaching, eu faço coaching para presidentes, para diretores, enfim, o nosso time faz muito coaching, né, de todos os níveis. Aí. O coaching é recomendado muito para gerentes e daí para cima. Né? E eu, pessoalmente, faço muito para diretores e presidentes. Ele dá muito resultado. Né? Até porque as pessoas, assim, claro, né, fazem treinamentos coletivos e tudo mais, mas o coach vai na veia, assim, o que você está precisando, né? Eu estou precisando melhorar a minha capacidade de falar, de ouvir, de delegar. Então, nós vamos te ajudar especificamente nisso, né? Então, você pega o caso de um presidente, de um diretor, ele precisaria passar dias, horas num curso, e deste curso ele vai aproveitar o que a gente diz uma pérola, né? Ele passa 2, 3 dias, puxa, só isto me serviu, aquela meia hora, tal. O cara gastou 2 dias, 3 dias para aproveitar a meia hora. E nem sempre resolve o problema dele. O coach vai no que ele precisa, vai na veia e ajuda, passa dias, semanas e tal, trabalhando naquele assunto, né, pontualmente com ele. Então, você falou em resultado do coaching. Você já acompanhou uma pessoa que você fez o coaching lá atrás, 5, 10 anos atrás, e você encontrou com um cara hoje e é um outro cara. Aquilo ficou semeado, é uma outra pessoa. Realmente ele colocou na prática o seu. Você já viu, já presenciou isso? Eu já tive vários casos desse aí. Desde pessoas que estavam à beira de ser demitidas e me chamaram para ajudar a pessoa, e que hoje continuam na empresa, são diretores, foram promovidas, até esta semana eu estou fazendo coaching com um presidente de empresa e ele me chamou e falou: Almiro, tal, eu queria te dizer que eu estou tendo alta da minha psicóloga, da minha terapeuta, e é graças a você. Eu falei: puxa, obrigado. Quer dizer, enfim, quer dizer, a gente está atacando numa área onde ele está sendo mais, enfim, está trabalhando num certo sentido, enfim. Então, quem trabalha com pessoas, eu acho que hoje as empresas também mudaram. Porque antigamente dizia-se que em casa os problemas serão deixados, na empresa os problemas serão deixados. Não é nada disso, está tudo junto, isso é antigo, está tudo junto. Então, se eu briguei em casa, eu carrego essa mágoa, esse ranço para dentro da empresa. Claro. Então, se eu sou um melhor líder na empresa, com certeza eu vou ser o melhor líder com os filhos, é mais ou menos essa mistureira toda, né? Claro. Isso é o real. Claro, as pessoas são homogêneas, né? São únicas. Então não dá para você tirar a cabeça e deixar em casa ou no escritório e levar o coração. Essa história de que eu vou para o trabalho e deixo o coração em casa, a emoção em casa, é bobagem. Né? Eu costumo dizer que a gente vai trabalhar justamente com a emoção, com a razão, com tudo. E é isso que faz a coisa ser legal, né? Eu falo que a comunicação tem que ser mais amorosa, que esse, para mim, é o segredo de um mundo melhor.
Não precisa encher ninguém de beijos, não precisa, sabe, pedir a mão, né, ficar beijando as pessoas. Precisa só ser mais verdadeiro, mais único. Isso, para mim, é uma comunicação mais humano, amoroso, né? Isso, então, é o que você acha do líder do futuro? Assim, um líder que... Eu faço muito coaching para líderes, né, que cresceram porque foram muito técnicos. E aí viraram, foram bons engenheiros, bons não sei o quê, barará, mais ou menos que nem a carreira militar, né? Souberam seguir ordens, de um certo sentido, e no nosso caso foram muito técnicos. Aí o cara virou um bom, né, tenente, um bom tal, e está na hora de virar general. E aí? E aí ele fica perdido, porque está na hora justamente de lidar com grandes quantidades de pessoas, e aí você precisa saber motivar, por emoção, e a pessoa fica muito perdida. Mas sem emoção, sem ser um líder inspirador, como a gente fala hoje, não vai para frente. Claro. Almírio, eu vi uma palestra sua há pouco tempo sobre a cultura organizacional, por isso que me interessei e estou aqui entrevistando você. Fale sobre a cultura organizacional hoje, a importância disso numa empresa. Então, nós temos trabalhado bastante com esse assunto, né? O que acontece, né? Não dá para apoiar uma estratégia de uma empresa, né, se a cultura dela não for alinhada com a sua estratégia, enfim. Então, a área de RH tem que trabalhar muito firme para que a cultura da empresa esteja no mesmo caminho da estratégia. Então, se a sua estratégia é de, não sei, enfim, de crescimento, enfim, do que quer que seja, o seu comportamento do pessoal tem que ser um comportamento nesta mesma direção. Então, o que nós temos feito? A gente tem feito o diagnóstico da cultura e trabalhado junto com a alta direção no sentido de permitir que a empresa conheça a sua cultura atual e veja se tem pequenas diferenças onde é possível trabalhar, ajustar, melhorar. E a gente fala, né, também até em transformar, mudar a cultura dela para uma direção mais viável, mais apoiadora da estratégia dela. E como fazer, então, a empresa, o que é necessário para que toda a sua equipe caminhe na mesma direção? Fácil não é? Não, longe de ser fácil. Longe de ser fácil, mas o primeiro caminho, né, básico é a tomada de consciência, né? Se você não sabe quais são os traços da sua cultura... O capitão do barco. Ah, sim. Então, todo mundo, né? A alta liderança tem que saber quais são quais são os traços da sua cultura, né? Por exemplo, sua cultura é mais burocrática ou sua cultura é mais objetiva, mais pragmática? Sua cultura é mais voltada para a gente ou é mais voltada para trabalho, né? Sua cultura é mais... Enfim, de que jeito é sua cultura, né? Sua cultura releva custos ou sua cultura é extremamente focada em controle? Então, depende do jeito que é a sua cultura, você tem mais facilidade... Sua cultura recebe bem as pessoas? Com pessoas novas? Então, se você está num processo de crescimento e sua cultura é refratária a pessoas, você vai comprar uma empresa, como eu tive agora numa empresa aí que eu estava discutindo, sua cultura é refratária, e a empresa tem essa cultura, é refratária a novos. Então, é um diagnóstico de quem é você, de quem é a empresa. Primeiro passo, diagnóstico de quem é a empresa. E aí ela vai saber se ela é diferente do que ela gostaria, do que ela imagina, ou do que ela precisa ser, né? A grande questão é de que cultura nós precisamos ser ou ter para um caminho mais ótimo de atuação. E essas descobertas não são sempre fáceis. Às vezes, essas descobertas, esse buscar a cultura organizacional, às vezes é um processo doloroso. Então, vou te contar um negócio, por exemplo, assim, o brasileiro, né, isso é de pesquisa mundial do Hofstede, que é a empresa que nós representamos aí. O brasileiro tem um alto índice de aversão à incerteza. Que engraçado. Né? Que louco. Enquanto que outros países, nem tanto. Né? Por exemplo, o americano, menos. Então, como é que isso se reflete na cultura geral brasileira? O que quer dizer uma aversão à incerteza? Como é que a gente lida com este medo de incerteza? Prefere não mudar? A gente faz o seguinte, a gente cria leis, regras, a gente busca padrões que diminuam o nosso risco do futuro. Então, a gente cria leis. Então, nós temos 50 mil leis na nossa Constituinte versus o padrão americano, que tem 11
leis básicas na sua Constituinte. Não quer dizer que a gente siga. Então, as empresas são exatamente assim, com uma dificuldade de mudar. Então, vem você com uma cultura organizacional, fazendo um briefing de qual é o perfil da empresa, aí a equipe fica refratária. Não necessariamente, não necessariamente. Estou falando de incerteza, não de mudança. Tá. Então, mas quando eu falei para você, há poucos minutos, de que o mundo hoje vive num mundo de incerteza, aí sim. Aí o nosso gestor do futuro vai falar como é que eu vou trabalhar num mundo de incerteza se o brasileiro de cara tem aversão à incerteza. Esta é uma dificuldade típica do brasileiro. Mas então, o papel da Franquality junto à empresa é fazer esse levantamento de quem é a empresa, a cultura organizacional e os novos passos. É isso aí. Então você pega, por exemplo, o inglês. Por que o inglês, a Inglaterra dominou o mundo? Da Austrália, China, Canadá, Estados Unidos e aqui na América do Sul. Os ingleses estão no mundo todo, né? Porque faz parte da cultura do inglês esse traço aventureiro. O inglês nasce falando, vou para o mundo. Isso é normal no inglês. Pergunta isso para um brasileiro. Ele é mais bairrista, ele é mais ter raiz. Imagina, é porque nós nascemos aqui no Brasil. É uma delícia ser brasileiro. Não é? Eu acho também. O brasileiro não tem essa visão de vou para o mundo. E qual é, então, a característica mais legal do brasileiro para a gente encerrar o programa? O brasileiro é super sociável, né? Super hospitaleiro, sociável. Pelo contrário, o brasileiro recebe muito bem. Por isso que algumas pessoas falam que aqui é o celeiro do novo mundo, que aqui tem de tudo, é isso? Aqui tem de tudo. A gente se recebe integra, bem. a gente se integra muito bem, recebe muito bem, trabalha em equipe muito bem. Então a gente tem algumas características muito boas. Se a gente souber usar isto, maravilhoso. Agora, forçar a barra é mais difícil. Então a mesma coisa com uma cultura de uma empresa. O que ela tem de melhor e potencializar isso. Potencializar esse caminho. É isso aí. Almiro, gostaria de conversar com você. Almiro dos Reis, dono da Franquality, uma empresa especializada em empresas, em pessoas, em coaches. Eu gostei muito, foi uma conversação enriquecedora. Foi ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte. Estou sempre à disposição. Eva, e você, internauta, semana que vem mais Soluções Criativas. Um beijo no seu coração e até a semana que vem.